graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Aqui é o pastor Rodolfo, da Igreja Batista Éden de Rondonópolis, Mato Grosso. Estamos aqui porque acreditamos profundamente que o Senhor nos deu uma palavra para liberar para essa geração, para liberar para o seu coração. Somos aqui do Mato Grosso e o Senhor nos deu o privilégio de executar alguns projetos sociais que eu costumo dizer que nasceu no coração de Deus e Deus nos deu o privilégio de executar na terra. Nós temos aqui na igreja um projeto chamado 5 Pães e 2 Peixinhos. É um restaurante comunitário que de segunda a sábado nós temos um culto que começa às 11h30 da manhã, meio-dia, liberamos uma palavra e depois dessa palavra nós sentamos e almoçamos com essas pessoas que não têm condição. Também temos aqui hoje 3 unidades de casa de recuperação, que se chama Resgate Vidas. O nosso coordenador do projeto 5 Pães e 2 Peixinhos é o Márcio André. Nosso coordenador do Resgate Vidas é o nosso irmão em Cristo, Elias Marques. O Resgate é uma segunda fase dos projetos, onde as pessoas que almoçam aqui com a gente, que sentem uma forte necessidade e de se recuperar, de sair da condição que elas estão, elas pedem ajuda para nós encaminhamos ela para um projeto chamado Triagem, e depois da triagem ela é encaminhada para essas casas de recuperação. Hoje nós cuidamos de 50 filhos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, todo mundo que ouve isso pergunta, pastor, da onde vem o recurso, da onde vem os mantimentos? Para você entender, nós servimos diariamente mais de 140, 150 refeições diariamente. E nós não somos uma igreja fisicamente grande, mas nós temos um Deus grande que tem nos suprido todos os dias. Nós temos aqui um projeto também de arrecadação de alimentos, que é coordenado pelo nosso irmão, meu amigo, Carlos Rodrigues, homem que eu amo muito. Para você entender um pouco desse projeto, esse mês o Senhor nos abençoou profundamente, ao passo que a gente pôde abençoar outras famílias, além dos projetos que nós temos neste lugar, para a honra e para a glória de Jesus. Amém? Ama a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Vai até o final dessa live, vai até o final desse culto. Escute essa palavra. E como eu tenho dito nos últimos dias, seja um evangelista no seu tempo. Pastor, o que é ser um evangelista nesses dias? Um tempo atrás, ser evangelista era entregar panfleto nas praças, era bater de porta em porta falando de Jesus. Hoje você tem um poder nas mãos de compartilhar o evangelho do reino de Cristo. Quando você clica no seu celular, quando você compartilha, você está evangelizando. Eu vou fazer isso aqui agora, em nome de Jesus, para que você que está em casa também receba essa palavra da parte de Deus. Ninguém me mandou o link ainda, o som está saindo. A equipe aqui já vai me mandar o link. Antes de eu pregar, eu vou ser um evangelista, porque a Bíblia diz que nós temos a sabedoria comprovada pelas ações. Então a gente tem que falar e viver aquilo que a gente fala. Chegou o link. Quem pode dizer glória a Deus? Nós temos também aqui uma equipe maravilhosa, que você me vê aqui pregando a palavra, mas por trás existe uma equipe. Nós temos aqui o Igor, um homem de Deus, que quando ele está presente aqui eu me sinto mais seguro. Ele é o rapaz que cuida dessa parte, de toda a parte dessa mídia social, do nosso Facebook. Daqui uns dias nós vamos ter Instagram, vamos ter YouTube, nós vamos ter outras ferramentas para alcançar outras pessoas. Temos aqui o nosso cameraman. Meu cameraman chama Alex. Vem aqui, Alex, hoje eu vou te apresentar para o Brasil. Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Esse é o Alex. Alex é um dos filhos que nós cuidamos neste lugar. Um homem de Deus, que Deus me deu o privilégio de cuidar. É um menino muito especial na minha vida. Obrigado, Alex, por tudo que você tem feito aqui nesse lugar, tá? Te amo, meu Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Temos outras pessoas envolvidas. Sempre o Roberto e o Zacarias. Eles têm trabalhado fortemente. A Bíblia diz que o servo bom é aquele que faz aquilo que não foi mandado. Ele faz além. Eu nunca pedi para eles. E eles, em todas as lives, eles estão trabalhando, compartilhando, comentando, trabalhando como um bom evangelista da palavra de Deus. Obrigado, Roberto. Obrigado, Zacarias. E todos os outros presentes, amém? Todos vocês, amo muito. Tem o Jonathan aqui,
O Jonathan é o responsável da comida. Eu nunca falei tanto nessa abertura, né? Mas o Jonathan é o responsável pela comida. Sem você aqui, filho, nós ficaríamos com fome. Quem pode dizer glória a Deus? Amo a vida de cada um aqui presente, amém? Poderia falar a noite inteira dos meus filhos. Todos eles têm muitas qualidades. Mas a principal qualidade deles é a teimosia. Mas o Senhor aqui tem arrancado isso do coração deles. Principalmente do Bruno. Um dia você vai conhecer o Bruno. E o testemunho dele. Porque nesse lugar o Senhor trouxe você, Bruno, para ser curado. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga glória a Deus. Guarde esse nome, você que está me assistindo. Bruno, filho do pastor Rodolfo. Você ouvirá falar desse menino. Amém, igreja? Amo vocês. Vamos para aquilo que interessa. O som tá beleza, Pedro? Carlos, tá saindo certinho? Tudo certinho? Amém. A palavra que eu quero compartilhar com você está em João, capítulo 14, versículo 21. João, capítulo 14, versículo 21. Essa palavra, igreja, é um marco na minha vida. Essa palavra eu posso dizer com toda clareza, com toda calma e com toda certeza. É a palavra que me move. É a palavra que mudou minha vida e que tem mudado a minha vida todos os dias. Ela é extraordinária. Então, se eu fosse você, eu iria até o final. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Em João capítulo 14, versículo 21, diz assim: Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará. Viveremos para ele, e nele faremos morada. Feche seus olhos. Como eu sinto a presença de Jesus neste lugar, igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Você que está nos assistindo, você que está aqui, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus nesse momento. Amigo Jesus, nós te adoramos neste lugar. Bendizemos o teu santo nome. Declaramos que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso único Deus. Que a tua palavra venha produzir em nós nessa noite frutos dignos de arrependimento. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Jesus. Perdoe todos os nossos pecados, todos os meus pecados, conscientes e inconscientes, Pai. Eu sei que sempre o Senhor me perdoa, mas eu não terei problema de pedir perdão e reconhecer quem eu sou todos os dias. Porque a única coisa que eu desejo, Jesus, é te conhecer e prosseguir em te conhecer. Te adoramos, te bendizemos e te exaltamos, sempre neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Escute isso, igreja. Antes de eu ministrar essa palavra para o seu coração, eu preciso dizer algo para você muito simples. Um homem da terra, existe o homem da terra e o homem do céu. O homem que crê na eternidade, não de palavras, mas de ação. E o homem que não crê na eternidade e é preso nas coisas deste mundo. O homem que é preso nas coisas deste mundo, ele vive sempre com medo da morte. Ele vive com medo de outros homens tomar algo dele, roubar algo dele. É assim, o homem da terra sempre está com medo de perder alguma coisa que ele vê, porque ele é apegado àquilo que ele vê. Mas o homem do céu, o homem que crê verdadeiramente na eternidade, ele não tem medo de perder nada. Fala, por quê, pastor? Por que que ele não tem medo de perder nada? Fala, por quê, pastor? Porque aquilo que ele tem, ninguém pode tirar dele, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque um homem que é preso a Jesus, um homem que conhece a presença de Jesus, um homem que conhece a eternidade, ele não tem medo de perder nada. Primeiro, porque ele não tem nada. E segundo, que aquilo que ele tem, que é Jesus, ninguém pode tirar dele. Aleluias! Você precisa entender isso para compreender essa palavra. Essa palavra,
eu preciso começar ela dessa maneira e falar o que eu vou te dizer agora. Muitas vezes você ouviu algo, mas não consegue entender. Pastor, o que eu ouvi que eu não consigo entender? Que Deus é 3, mas Ele é 1. Quem já ouviu isso? Que Deus é 3, mas Ele é 1. Que história é essa, pastor? Como é isso? Hoje você vai entender profundamente sobre isso. Amém? O que é Deus ser 3, mas ser 1? Existe 3. Deus é trino. Existe o Deus Pai, uma personalidade. Existe o Deus Filho, outra personalidade. Amém, igreja? E existe o Deus Espírito Santo, outra personalidade. São 3 de fato. 3 personalidades diferentes. 3 pessoas. Para você entender, não é bem 3 pessoas, mas para que você entenda bem, 3 pessoas diferentes, mas que decidiram ser um. Quem pode dizer glória a Deus? Eles são um em amor incondicional. Eles são um, é difícil nós entendermos isso, porque nós não entendemos do amor incondicional. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Eles decidiram, mesmo sendo 3, mesmo tendo 3 personalidades, mesmo sendo diferentes, eles decidiram ser um, por um propósito. Fala, por que Deus decidiu ser um, pastor? Fala, por quê? Um dos propósitos que Deus decidiu ser um, foi para morrer pelos seus pecados e te aceitar do jeito que você é. Quem pode dizer glória a Deus? Mas escute isso. Nesse lugar que nós lemos, nós escutamos Jesus falar assim, que ele vai ao Pai. Primeiro ele começa dizendo, para você entender isso, nós não lemos, mas no 15 ele diz assim, ó, o versículo 15 de João 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus falando. Versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aqui, Jesus estava falando, no versículo 16, quem é esse outro Consolador que Jesus está falando, igreja? De quem? Do Espírito Santo de Deus. Ele disse assim, ó, é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Eu vou, mas eu vou clamar ao Pai, que Ele vos envie o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? No versículo 17, ele diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estarás em vós para sempre. No versículo 17, ele diz que aquilo que eu disse aqui, que ele ia enviar o Espírito Santo, amém, igreja? E o Espírito Santo viria habitar aonde? Dentro de nós. Quem pode dizer glória a Deus? Igreja, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, você precisa entender isso. Ele tem um corpo? Tem, igreja? Ele tem uma alma? Não, o Espírito é Espírito Santo. Ele é um Espírito. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluias? Deus tem um corpo. Deus é Espírito. Quem pode dizer glória a Deus? Mas olha só, então você precisa entender isso. O Deus Pai e o Deus Espírito, eles são Espírito. Fala para o seu irmão que está em casa assim, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, ele é Espírito. Então ele se comunica com o quê? Com o nosso Espírito. Amém, igreja? O homem tinha um espírito morto, uma alma vivente e morta, e o Espírito Santo veio habitar dentro do homem. Dentro de quem, pastor? Dentro daqueles que creem, são batizados, o céu se rasga, e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, nos ressuscita, e nos faz agora filhos e filhas de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Mas o Deus Espírito Santo continua se relacionando com o nosso Espírito. Por isso, igreja, que para se relacionar com Deus e Espírito Santo, você não precisa sentir um arrepio, você não precisa sentir um toque, não, Ele está no seu Espírito, e Deus é Espírito, e Ele quer se relacionar com o seu Espírito, trazer as verdades de Deus, trazer os segredos ocultos de Deus, para dentro de você, aleluias. Aqui hoje, eu não quero diminuir nenhum dos 3 maravilhosos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são todos maravilhosos, e cada um tem uma função específica
no plano de salvação. Cada um tem uma função clara no plano de salvação. Quem pode dizer glória a Deus? Vocês entenderam que no versículo 15, 16 e 17, Jesus estava falando de quem? Do Espírito Santo? Vamos ler o versículo 18 agora? Mas olha o versículo 18. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Escuta isso. Quando Jesus fala isso, está no meio de uma conversa. E se você parar a leitura agora, você entende que Jesus estava falando do Espírito Santo de Deus. É verdade ou não é? Mas ele fala aqui assim, ó, eu virei para vós. Está escrito assim ou não está? Virei para vós. Amém, igreja? Olha o versículo 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Escuta isso. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Amém, igreja? Jesus, a partir do versículo 18, ele começa a falar de outra manifestação de Deus. Escuta agora o versículo 20. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e eu em vós, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 21, que nós lemos, aquele que me ama tem os meus mandamentos, e os guarda, e este é o que me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Quem pode dizer glória a Deus? Quem estava falando essa palavra, igreja? Jesus. Primeiro ele fala que vai ao Pai clamar por um consolador. Amém? Depois ele fala que não vai nos deixar órfãos, que virá outra vez. E depois Jesus deixa um caminho glorioso. Igreja, escuta isso. A igreja não entende isso nos nossos dias. E a igreja dos nossos dias precisa entender isso. E aí Jesus fala que ele, ou que Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E eu virei a ele, Bruno, e me manifestarei a ele. Jesus aqui estava falando do Espírito Santo, igreja? Estava, igreja? Estava, igreja? Não! Jesus estava falando da manifestação dele. Ele falando do Espírito Santo no versículo 15, no versículo 16 e no versículo 17. Do 18 em diante, ele estava falando da manifestação dele na vida de um homem. Quem pode dizer glória a Deus? Pastor, isso não está na Bíblia, Jesus não se manifesta, igreja. Ele disse que se manifestaria para aqueles que guardassem os mandamentos. E eu vou mostrar algumas coisas na Escritura para você. Em Atos 9, quem apareceu para Saulo na estrada de Damasco? Jesus. Na ilha de Patmos, na revelação de Apocalipse, quem apareceu para João? Jesus. E em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus aparece de uma vez para mais de 500 irmãos. Quem pode dizer glória a Deus? Jesus quer, Jesus pode e Jesus deve se manifestar vivo na vida de um cristão. E olha só por que Jesus deve se manifestar na sua vida. Ele é o único entre os três, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que tem um corpo, uma alma e um espírito. Ah, igreja, como você precisa entender isso? Ele era só espírito, mas ele decidiu encarnar. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo encarnou e habitou entre nós. Aleluias! E o Verbo disse que estaria conosco todos os dias, se nós pregássemos o evangelho dele e ensinasse, fizesse discípulos e ensinasse esses discípulos a obedecer a palavra dele em tudo. E aqui Jesus deixou algo claro, igreja, que ele se manifesta sim. Pastor, então me explica. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Ele se une ao nosso espírito, nos faz agora filhos de Deus. Amém, igreja? E qual é a função do Espírito? É de me convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo me convence que eu estou na direção errada, que eu estou na rota errada. Quando eu estou no fundo do poço, quando tudo está dando errado na minha vida, aquela voz que diz assim: filho,
Você precisa de Deus, você precisa procurar uma igreja, você precisa se arrepender. Essa voz é do Espírito Santo de Deus, dizendo para você que a direção que você está, que o caminho que você está errado, te levando para o inferno. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Essa é uma das funções do Espírito Santo, amém, igreja? Mas quem liberta o homem é o Espírito Santo de Deus? É, igreja? Não! Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele disse: eu sou, Jesus disse, o caminho, a verdade e a vida. Você precisa andar em unidade, se relacionando com o Espírito Santo, confessando os seus pecados, porque quando você se relaciona com o Espírito, ele te mostra que você está errado. E quando você confessa os seus pecados, no mundo espiritual você grita: eu preciso do Deus que tem um corpo, uma alma e um espírito. Eu preciso do meu libertador, Jesus, o Cristo. Eu vou deixar claro, você já sentiu Jesus? Eu tenho certeza que a maioria daqueles que estão me ouvindo um dia já sentiram o toque de Jesus. Quando Jesus toca em nós, igreja, Ele toca nos 3 ambientes. Ah, igreja, como é maravilhoso o toque de Jesus. Só de me lembrar eu fico cheio de vontade de encontrar Ele novamente. Quando Jesus nos toca, Ele nos toca no corpo, na alma e no espírito. É por isso que Ele é o libertador, é por isso que Ele é o que cura, é por isso que Ele é o que salva, por isso que Ele é a verdade, porque Ele tem o poder de tocar na nossa alma e curar as feridas feitas na nossa alma. Ele continua o mesmo curando, Ele ainda toca no nosso corpo físico e ainda cura. Você precisa entender isso. E todos nós precisamos do nosso relacionamento. Igreja, é uma necessidade da igreja. O Espírito Santo dentro dela, o relacionamento com o Espírito Santo diário, de glória em glória, e o toque de Jesus, o relacionamento, o encontrar o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, ser tocado por Ele, é a base do cristianismo, igreja. Igreja, a igreja está morta. Sabe por que a igreja está morta? Sabe por que a igreja está morna? Sabe por que a igreja se perdeu e perdeu o caminho? Fala, por quê, pastor? Sabe por que a igreja acha que tem Cristo? Agora vamos falar sobre isso. E não tem, porque a igreja parou de se encontrar com Jesus Cristo ressuscitado. Porque a igreja que não se encontra com o seu noivo, a igreja, pastor, é Jesus que vem? Ou é nós que vai? Bem do interior, eu não sei. Se o céu que desce, ou se é eu que subo. Eu sei que Ele me toca. Eu sei que eu me encontro com Ele. Eu sei que os seus olhos são como chama de fogo. Eu sei que quando Ele toca em mim, um nó da minha garganta se faz. Os meus olhos parecem que vão derreter. É claro o toque dEle em mim. E você já foi tocado por Ele? Você já foi tocado um dia que a presença de Deus tomou conta de todo o seu ser? Foi Jesus te tocando. E o toque dEle é inconfundível. Eu fui criado na igreja desde pequeno e me desviei. Fui por um caminho muito errado. Daqui uns dias eu vou falar sobre isso. E o dia que Jesus me tocou de novo, eu renunciei tudo. Deixei tudo para trás e fui segui-lo. E um dia eu estava na minha casa, orando na sala da minha casa, orando. E Jesus disse algo muito forte para mim. Você se desviou e andou por muitos caminhos errados que o diabo te conduziu. Mas eu sempre soube que se eu te tocasse de novo, você teria coragem de renunciar tudo e voltar para mim. Igreja, o toque de Jesus é inconfundível na vida de um homem e de uma mulher. Você já foi tocado por Ele. Ele continua o mesmo. Ele continua sendo atraído pelos pecadores. Ele continua sendo libertador. Ele continua não se importando com os seus pecados, porque Ele sabe quem Ele é. Aquele que pode te libertar e arrancar todo o pecado de dentro de você. Você que está com saudade dele, igreja, feche a porta do seu quarto, clame. Ele não resiste um coração quebrantado e arrependido. Ele não resiste. Isso é irresistível a Ele. Se arrependa e volte para Ele hoje.
Por favor. Ele morreu para se revelar a você. Igreja, escuta isso. E a igreja dos nossos dias está morrendo, porque ela parou de falar do encontro com Jesus. Ela parou de ansiar. Sabe o que é deixar esfriar o primeiro amor? É perder a paixão, é perder o fogo que queima de paixão pelos encontros com Jesus. Igreja, escuta isso. Aqui, no versículo 21 que nós lemos, Jesus deixou um caminho muito claro. Obrigado. Jesus deixou um caminho muito claro para se encontrar com Ele. Olha o que Ele disse. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Esse versículo é a minha vida. Esse versículo é a minha paixão. Esse versículo é a base de tudo que eu acredito no Evangelho. Escute isso. Jesus deixou um caminho claro para se manifestar na vida dos homens. Qual é o caminho? Guardar a sua palavra, guardar os seus mandamentos. Quando um homem e uma mulher decidem guardar os mandamentos de Jesus, o Pai o ama. E ele, o Pai, sabe que esse homem e essa mulher que guardam os mandamentos também amam Jesus. E aí, igreja, algo maravilhoso acontece. Jesus se manifesta. Mas pastor, o que é guardar os mandamentos? É simples. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o seu próximo como Jesus amou. Amar ao seu próximo como a si mesmo. E em João capítulo 15, Jesus fala assim, o mandamento é esse. Que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E como que Jesus chamou? Você merecia o amor dele? Merecia, igreja? Nós merecíamos o inferno, mas ele nos amou. Nós o traímos muitas vezes, nós o negamos, nós o abandonamos, nós o deixamos, e ele continua nos amando. Sabe por que que a manifestação de Jesus sumiu das igrejas? Sabe por que que a manifestação de Jesus sumiu da sua vida? Porque você não tem amado as pessoas como ele ama. Porque quando alguém fere o seu rosto, você revida. Porque quando alguém fala mal de você, você revida. Porque quando alguém fala mal de alguém que você gosta, você revida. Você tem onde opera a justiça do homem, não opera a justiça de Deus. Uma igreja que não ama incondicionalmente, não condicionalmente. Porque o amor condicional não é o amor de Jesus, é o amor incondicional de Jesus. Uma igreja que fala mal de políticos não ama como Jesus amou. Uma igreja que fala mal de pastor que rouba não ama Jesus como Jesus amou, porque Judas o roubava. E ele chamou Judas de amigo no dia que Judas foi traí-lo. Nós se perdemos, achamos que somos da parte de Cristo, mas perdemos a manifestação dele há muito tempo. Não tem mais em nós compaixão, misericórdia, amor incondicional, não tem na igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja parou de se encontrar com a manifestação do Deus que tem um corpo, uma alma e um espírito. Porque não guardamos a sua palavra. E quando não guardamos a sua palavra, não temos encontros com Jesus. Olha, igreja, é tão absurdo que nós vivemos nos nossos dias. Nós, nos nossos dias, estou falando de pessoas casadas, ela não consegue suportar aquele que é uma carne com ela, ou uma carne com ele. Não conseguimos amar como Jesus, nem aquele que é uma carne conosco.
e dizemos que somos da parte de Cristo. E cada vez mais que falamos que somos de Cristo, mas não guardamos os seus mandamentos, mais distante Cristo fica de nós. Escuta isso, igreja. Olha o que Jesus disse no versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que eu fiz não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus foi claro aqui. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Não se iluda. Se você não oferece a outra face quando alguém bate, você não ama Jesus e não tem a manifestação dele. E se você não tem a manifestação dele, você nunca será livre do seu pecado. E o seu pecado vai ficar cauterizado na sua mente. Você vai falar mal de todo mundo e achar que é de Cristo. Você vai largar da sua esposa e do seu marido, justificando a falta de amor com muitos argumentos da palavra, porque a sua mente está cauterizada e você não sabe o que é o amor de Cristo. Você vai falar mal dos políticos, vai falar mal das pessoas que cometem pecado, vai ser um juiz, vai ficar preso no seu pecado a vida inteira, porque a sua mente foi cauterizada, porque você não tem mais a manifestação de Cristo. Porque só, igreja, a função do Espírito Santo é te convencer do que você faz de errado. E a misericórdia do Deus Pai se renova a cada manhã. E eu vejo uma igreja andando em círculo. A misericórdia de Deus se renova. Ela começa o relacionamento com o Espírito Santo. Aí vem a oportunidade de amar e ter a manifestação de Cristo. Ela ora. Aí o patrão persegue. E ele manifesta o Satanás. Não consegue amar. Perde a oportunidade de guardar a palavra e provar no mundo espiritual que de fato ele ama Cristo. Perde a oportunidade magnífica de ter a manifestação de Cristo na vida dele. E sabe o que acontece? O Espírito Santo é cavalheiro. Você pode tentar todos os dias se relacionar com ele, e que você começa a acreditar nas mentiras que foram enraizadas na sua mente. Eu não estou falando isso para te matar, mas estou falando isso para gerar em você arrependimento, porque o Evangelho de Cristo é poderoso para desfazer toda mente cauterizada em nome de Jesus. Desfazer todo sofisma. Não se iluda. Se você não guarda os mandamentos de Cristo, se você não oferece a outra face, todas as vezes que você é ferido, você não o ama, e você não o tem, e você não consegue ser livre do seu pecado que te destrói. Porque o seu pecado não faz mal para Deus. O seu pecado faz mal para você mesmo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E se você, igreja, escuta isso. Jesus é o rei do céu. Ele é o rei da nova Jerusalém que descerá sobre a terra. E se você não tem a manifestação dele em vida, não se iluda. Quando ele voltar e você se achegar a ele, ele dirá: se afasta de mim, porque eu não te conheço. Eu vou traduzir isso. Se afaste de mim, porque você não quis guardar a minha palavra. Você não quis guardar os meus mandamentos. Você não quis a minha manifestação. Você preferiu o inferno do que a minha presença. Pastor, o que você está falando? Todas as vezes que você paga o mal que é feito contra você com mal, você está dizendo assim para Jesus, para o Pai e para o Espírito Santo: eu prefiro o inferno, eu prefiro os demônios, eu prefiro Satanás do que tudo o que o Senhor fez por mim na cruz. Fala isso para alguém que está do seu lado. Toda vez que você paga o mal com o mal. Fala aí se você tem coragem. Todas as vezes que você paga o mal com o mal, você está dizendo no mundo espiritual: eu prefiro os demônios, eu prefiro o inferno, eu prefiro Satanás, do que tudo que você, Jesus, fez por mim. É muito claro a palavra de Deus. Nós que não queremos entender, nós que não queremos compreender, nós que não queremos aceitar a verdade. Mas essa palavra não é para te matar, é para gerar em você
arrependimento. Se arrependa em nome de Jesus. Reconheça quem você é. Reconheça que você prefere o diabo do que Jesus. E seja transformado, porque Jesus não rejeita um coração arrependido. Pegue o seu celular, grave um vídeo, escreva, como eu vejo pessoas fazendo. Eu pensava que tinha Jesus, mas não tenho. E eu preciso da manifestação dele na minha vida. Igreja, como a manifestação de Jesus sumiu dos nossos dias. Judas, não Iscariotes, faz uma pergunta para Jesus nesse dia. Olha a pergunta dele no versículo 22, para nós encerrarmos essa palavra. Disse-lhe Judas, versículo 22, não o Iscariotes: Senhor, por que pretende manifestar-se a nós e não ao mundo? Escuta isso. Judas, não o Iscariotes, fala assim: Jesus, por que o Senhor vai se manifestar a nós? Vocês estão me entendendo, igreja? E não vai se manifestar ao mundo. Jesus responde Judas. E olha o que Jesus responde para Judas. Respondeu-lhe Jesus, versículo 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Igreja, olha esse versículo. Jesus repete o segredo para a manifestação dele. Qual é o segredo para a manifestação de Jesus na sua vida? Guardar os mandamentos dele. Oferecer a outra face todas as vezes que alguém te ferir. Mas aqui Jesus dá um segredo a mais. Ele diz assim: aquele que me ama, ele vai perseverar em guardar a minha palavra. Ele vai perseverar em ser perseguido e me amar. Ele vai perseverar em pagar todo o mal que é feito com ele e com a família dele, com o bem. E quando ele perseverar em fazer, em guardar a minha palavra, quando ele perseverar em oferecer a outra face, todas as vezes que alguém o ferir, eu paro, Jesus está dizendo, eu paro de me manifestar só a ele. Agora, esse homem perseverou em buscar a minha manifestação. O céu se agradou dele. O Pai e o Filho descerão e viverão exclusivamente nele. E nele farão morada. Você viu que mudou? Primeiro, Jesus, Roberto, manda guardar a palavra para que ele se manifeste. Manifestação, ele vem e ele vai. Ou eu vou e volto. Amém, igreja? Agora, quando ele perguntado de como se manifestar ao mundo, ele fala: persevera em pagar o mal que fazem com você com o bem. Persevere em guardar os meus mandamentos. Persevere em ser humilhado. Persevere em ser caluniado. Persevere em ser traído. Persevere em ser enganado. Persevere em ser espancado. Persevere em ser maltratado. Perseverem, que eu vou parar de me manifestar. Jesus está dizendo isso aqui no versículo 23. Eu vou parar de me manifestar. Eu e o Pai. Sabia que o trono de Deus tem rodinha de fogo? Quem sabia disso, diga glória a Deus. O Pai e o Filho, o Deus Pai e o Deus Filho, virão agora e viverão para esse homem. Farão nele morada. Por que o Pai e o Filho? Não o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que ele não falou do Espírito Santo aqui, igreja? Quem pode dizer por quê, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui, dentro de você, tentando te convencer disso. Esse é o avivamento que virá sobre a terra nesses dias. Escuta isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo reinando de um mesmo lugar, que não é o céu na eternidade. Ué, pastor, o que é isso? O céu não é ruas de ouro. O céu é a habitação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Aonde os três estão, há uma explosão de glória. E é isso que tem para os nossos dias. Se Deus encontrar uma geração que se arrepende, uma geração que reconhece que pensava que tinha ele, mas não tem. Uma geração que reconhece que todo mal que acontece com ele é
oportunidade de guardar a palavra de Jesus, ter a manifestação dele, até um dia tocar o coração do pai e do filho. O pai e o filho observando lá do céu. Tem um povo ali, eles são pequenos, mas tem um povo ali que decidiu guardar a palavra, Jesus. Jesus deve estar falando para o pai, eles estão guardando, igreja, eles são ansiosos pela glória deles sobre a terra, até chegará um dia que não mais precisará ser pregada a palavra, mas a glória dele convencerá os homens do pecado. Jesus curará os homens e os entregará ao Pai, para que vivam um profundo e todo o propósito do Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda. Era essa a resposta de Jesus. Se você, Judas, se você, mundo, se você, igreja, se arrepender, começar a pagar todo o mal que é feito com você, com o amor de Jesus, eu e o Pai viremos a você, faremos em você morada e nos revelaremos a todo mundo perdido. Igreja, como você precisa entender essa palavra, como você precisa compreender isso. Mas para você começar a entender isso, você tem que entender o versículo 27, o versículo 24. Quem não ama Jesus, não guarda a sua palavra. Quem não ama Jesus, não tem a manifestação dele. Quem não ama Jesus, não sonha com a morada e com o avivamento que essa morada de Deus traz. Então a primeira coisa que você precisa fazer nessa noite, nessa palavra, é reconhecer que você não entendia isso, e que você vinha pagando mal com mal, buscando a sua própria justiça, e buscando dessa maneira resolver o problema do mundo. Só existe uma pessoa que pode resolver o problema do mundo, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele não pode operar onde há incredulidade. Ele não pode fazer aonde existe uma geração que pensa que tem ele, mas não tem. Então, em nome de Jesus, se arrependa, reconheça que você não tem ele, reconheça que você tem pagado todo o mal que fazem com você com o mal. Reconheça, se arrependa e comece a experimentar da manifestação dele, igreja. Como é maravilhoso encontrar com Jesus. Todas as vezes que alguém me persegue violentamente, inventando mentiras, me ofendendo, eu me alegro, como Paulo se alegrava. Fala por quê, pastor? Porque todas as vezes que alguém me persegue, é Jesus me dando a oportunidade de eu guardar a palavra dele, amá-lo acima de todas as coisas e ter ele no secreto lugar. E nada, eu comecei dizendo que um homem que tem Jesus, ele não tem medo de perder nada. Igreja, um homem que tem Jesus, ele não tem medo de perder nada, porque ele já abriu mão de tudo, até da sua honra, até da sua dignidade, para ter encontros com Jesus. Então se arrependa em nome de Jesus. Você que essa palavra falou com você, você que entendeu essa palavra, você que quer a manifestação de Jesus na sua vida, você que quer reconhecer que não tem guardado a palavra dele e não tem a manifestação dele, comece a reconhecer isso. Fique de pé no seu lugar, aonde você estiver, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus, fique na posição de receber. E depois dessa oração, a minha oração não será um passe de mágica sobre a sua vida, isso não existe. A minha oração é para que Deus batize você com o fogo dele e confirme essa palavra no seu coração. O próximo passo é seu. Reconheça publicamente quem você é. E aí começa um processo de mudança na sua vida. Amigo Jesus, nós não pregamos neste lugar um evangelho de sabedoria humana, nem de persuasão humana. Então incendeia o coração dos teus filhos, que receberam essa palavra, que creram nessa palavra. Pai, em nome de Jesus, que eu seja o sacrifício para que outros transportem a sua glória. Pai, envia todas as perseguições que tem que me encontrar e me dê a sua capacidade, Espírito Santo, de suportá-los, para que Jesus
nunca deixe de se manifestar sobre a minha vida e sobre a minha geração. Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoa porque nós temos dito que temos o Senhor, mas nós não temos. Então toque na tua igreja, Jesus, que se arrependeu, e confirme essa palavra no coração deles. Una os nossos corações em um propósito: trazer a habitação de Deus sobre a terra. Nós também damos uma ordem a toda enfermidade no corpo físico e toda enfermidade na alma. Sai agora, em nome de Jesus, dessa pessoa. Seja livre de toda perturbação e comece a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus? Se essa palavra falou com você, seja um evangelista desses dias. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Na página da igreja tem o nosso telefone, é o meu contato. Entre em contato comigo se você quer esclarecer mais sobre essa palavra. Que eu acredito que Deus pode, você que o coração queimou, entre em contato comigo. Eu acredito que Deus vai falar mais com você. Te amo, fica na graça e na paz de Jesus. Amém.